Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento, do nosso devocional das manhãs, onde a gente para esse minutinho para aprender um pouquinho mais sobre Deus, para saber o que Ele precisa falar conosco e para glorificar esse santo e glorioso nome. Afinal, começando o dia bem, já na presença do Senhor, o nosso dia já está mais do que vencido para a glória dele, né? Então vamos lá? Vou iniciar primeiramente orando, a gente vai falar sobre Mateus 14, 25. Vamos estar falando sobre Deus ser o nosso caminho no período de tempestade. Vamos juntos? Diz assim: Senhor, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Lhe agradecer, Senhor Deus, meu Pai, pelas oportunidades a qual o Senhor tem nos concedido. E lhe agradecer, Senhor, por nos ajudar a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Grandes são as promessas a qual o Senhor tem para nós todos os dias. E grandes são as oportunidades a qual o Senhor lança sobre nós. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de cuidado, o Senhor é um Deus de vida. E o Senhor tem todos os dias nos dado as possibilidades para vencer e viver o melhor. Então nessa manhã, Pai, que o Senhor possa alcançar muitas vidas. O Espírito Santo tenha total liberdade aqui para poder falar com o povo e nos ajudar a entender um pouco mais sobre Ti. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigada por tudo que o Senhor vai fazer, nos conduz na sua palavra e nos ajude a entender um pouco mais sobre Ti. Amém? Vamos lá? Gratidão a Deus por mais um dia de vida. E diz assim: Mateus 14, do 24 ao 25. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, e Jesus se dirigiu a ele, andando sobre as águas. Nesse versículo, vai estar falando daquela passagem onde Jesus ele andou sobre as águas, e aonde Pedro viu Jesus andando sobre as águas e quis entender o que estava ali acontecendo, né? Bom dia, João, graça e paz. E Jesus olha para Pedro e diz: você não me reconhece? Porque ele viu alguém andando sobre as águas e ele pensou que era um espírito. No meio de um mar extremamente revolto, onde as tempestades eram extremas, ele olha e vê alguém andando sobre as águas, vindo em direção a ele. Bom dia, Eduardo. E Jesus olha para Pedro e fala: você não me conhece? E Pedro fala: Senhor, se for verdadeiramente o Senhor, me permita ir até ti. E Jesus o chama. E ele começa inicialmente a andar sobre aquelas águas, independente do quão estava, né, o mar naquele momento, do quão revoltado estava o mar naquele momento. Porque a tempestade estava intensa, as ondas estavam altas. E Pedro sai do barco e começa a caminhar diante de Jesus. Mas o vento estava muito forte e isso o aterrorizou. Então, no meio daquele cenário, ele via apenas as circunstâncias que estavam ali. E esqueceu de olhar para o mestre. Então ele sentia o vento forte, ele via a tempestade intensa, ele via o mar revolto e ele começou a naufragar.
E Jesus pega ele pela mão e fala: homens de pequena fé. Para nós, Pedro teve uma grande fé. Afinal, quantos de nós simplesmente sairia do barco e começaria a andar sobre um mar enfurecido como estava? Mas ele afundou, porque ele olhou para o cenário e esqueceu de olhar para Deus. A paz, Douglas! Nesse capítulo, o Senhor nos ensina que precisamos confiar nele em todos os momentos. E para isso, precisamos estar com os olhos fixados naquele que nos chamou. Precisamos voltar ao simples. Mas o que é voltar ao simples? Não é verdade? Voltar ao simples é realmente, diante das circunstâncias terríveis, ventos contrários, mar revolto, grandes tempestades, diante das circunstâncias terríveis que nos cercam, é acreditar que Ele é poderoso para fazer, que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para libertar, para entrar com intervenção divina, para restaurar o que precisa ser restaurado, porque Ele é. Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de tempestade e adversidade. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos criar todo um sistema. E queremos que Deus ele siga a liturgia que nós criamos sobre a nossa vida. Nós queremos ter o tempo certo. Nós queremos fazer do jeito certo. E o jeito certo muitas das vezes é direcionado ao que nós precisamos que seja feito. Mas não de qualquer maneira, mas sim do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. E nós achamos que isso é a boa e a verdadeira bondade do Senhor, né? É quando as coisas acontecem da maneira que a gente quer, seguindo o nosso sistema. Esperamos que as coisas aconteçam da nossa forma. No entanto, nós ficamos frustrados. Por quê? Porque Deus ele não opera assim. Por mais que nós não venhamos entender, Ele sabe o que é melhor para nós. E o melhor nem sempre é do nosso jeito e muito menos do nosso tempo. Mas Deus tem o melhor para nós. Muitas das vezes nós passamos por situações onde Deus ele vai testar nossa fé. Em momentos em que Ele nos faz ficar em uma prova, onde parece um ciclo sem fim. Aonde quando parece que tudo vai mudar, você volta para o mesmo cenário. E uma coisa que Deus me fez entender ao longo da minha caminhada é que a prova nada mais é do que um cenário onde eu preciso ser aprovado. Então, alguma atitude eu não tive naquele cenário que me fez voltar a Ele, retroceder a Ele novamente. Às vezes foi a falta de fé. Às vezes foi o questionamento, às vezes foi as murmurações, às vezes foi literalmente as dúvidas, o medo ou a paralisia. É importante perguntarmos a Deus: Senhor, por que eu estou de novo nesse cenário? Senhor, por que de novo eu estou vivendo essa situação? Porque se a prova é para nos aprovar e eu estou voltando todas as vezes à prova, algo de errado não está certo. Então, o que está acontecendo que está me levando de volta em todo o tempo para este mesmo cenário? É alguma atitude que eu precisava ter largado ao longo do caminho, mas porventura não larguei? É algum hábito ruim que eu tenho ainda levado para frente? É a bagagem do passado que eu deveria ter descartado lá atrás? Deveria ter cortado esse vínculo com o meu passado, mas ainda eu estou tentando retroceder a ele? Foi por paralisar, por achar que eu não era capaz? Foi por paralisar, por pensar que eu não tenho mais forças? Ou foi por levar as mentiras que o inimigo fala sobre mim?
Quantas vezes eu caí, quantas vezes eu paralisei no meio desse caminho. Mas Deus, Ele ama quando você entende que por mais que você caiu, por mais que você errou, por mais que você parou, que é tempo de voltar. Ele ama quando você chacoalha a poeira e fala, eu vou continuar. Porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele me chamou para viver uma grande obra. E eu sei que o projeto do Senhor, ele é maior do que a crise. Ele é maior do que o cenário. Ele é maior do que as circunstâncias. Ele é maior do que o vento. Ele é maior do que a luta. Obrigada, Douglas. Minha Bíblia tá aqui. Deus, Ele nos olha. E Ele não ama o nosso pecado. Ele ama o pecador. Ele nos chama para estar com Ele da maneira que nós estamos agora. Cheio de erros, cheio de traumas, cheio de feridas abertas. Ele nos chama da forma que nós estamos. Mas um encontro com Ele, tudo muda. E nós vamos aprender que as coisas não são mais do nosso jeito. Que nós não temos o controle de tudo. Um encontro com Deus e tudo muda. Nós vamos até Ele da forma que nós estamos. Cansados, oprimidos, cheios de pecados e desanimados. Só que depois do encontro com Deus, não seremos mais o mesmo. Porque na Bíblia fala que nós seremos novas criaturas. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir desse encontro com Ele, eu entendo que no meio da caminhada, independente do quão intensa esteja a tempestade, independente do gigante que possa se levantar contra mim, há um Deus que tem poder para transformar, que tem poder para mudar, que tem poder para curar, que tem poder para libertar, que tem poder para literalmente restaurar o que precisa ser restaurado. Eu entendo que as coisas não são mais do meu jeito. Porque quando eu começo a entregar a minha vida a Deus, no momento em que eu falo para Deus, eis-me aqui para Ele, e eu aceito Ele como meu único, suficiente Salvador, é como se eu pegasse tudo que pertence a mim na minha vida. E muitas das vezes o que mais pertence a mim são os meus erros e pecados. E eu entregasse tudo a Ele. E pedisse para que Ele fosse o direcionamento da minha vida. Pedindo para que Ele seja literalmente o guia da minha existência, para que Ele possa me direcionar aos melhores caminhos, para que Ele possa tomar conta de tudo e todas as coisas. Por isso que na Bíblia fala que quando nós estamos oprimidos, sobrecarregados, até com ansiedade, nós podemos clamar para Ele, porque Ele é o alívio que nós precisamos para nossa alma. No meio da adversidade, o inimigo quer soprar sobre nós grandes mentiras, dizendo que você está sozinho, que você é abandonado, que você é um projeto que já se encontra falido. Eu já me senti assim diversas vezes. Ontem mesmo eu estava conversando com meu esposo e falei, Deus, Ele tem um plano muito grande para minha vida. Ele já me disse várias vezes, usando pessoas para entregar, usando a palavra dEle mesmo para me direcionar. Já me deu provas de que Ele está no projeto. Mas muitas das vezes a gente olha para o tempo. E o fator tempo, às vezes, ele não é tão favorável. Talvez você tenha orado pela restauração do seu casamento 8 meses e até agora nada tenha acontecido. Talvez você esteja orando para que Deus ele fortaleça a sua família, para que você e sua casa sirvam a Ele. Já se passaram 1, 2, 3, 4 anos e nada aconteceu. Talvez você tenha orado por algum propósito, por uma porta aberta ou por uma cura. E já tenha orado aí por muito tempo e ainda nada se moveu. E você tenha pensado que Deus não está no projeto, que as coisas não vão acontecer, que Deus te abandonou, que talvez você tenha buscado por isso sozinho. Mas no meio dessa tempestade, Deus ele está exercendo algo em você, chamado fé. E a fé, ela é exercida quando tudo não está bem, mas quando eu creio que tudo dará certo. Porque é no meio de um cenário de luta, de caos total, de grande crise, de grande tribulação, aonde a fé é exercida. A fé, ela entra em ação quando
não existe possibilidades, mas eu creio que dará certo. Isso é fé. É você olhar para o impossível e já declarar possibilidades no meio do impossível, porque você conhece o seu Deus. Porque você conhece a grandiosidade que há nele. Deus, ele nos permite passar por momentos de conflito, mas não para que venhamos paralisar, ou para que venhamos nos afastar dele. Não. Mas para que venhamos nos aproximar dele, exercer a nossa fé e criar experiências com ele, tendo mais ação. Às vezes, o cenário de dor, ele é aquele cenário que te dá o chacoalhão para que você venha despertar. Deus, ele quer fazer grandes coisas, como abrir o mar da sua vida, mas ele espera que você tenha fé para colocar os pés perante o início do mar, para que o mar possa se abrir, ou para que você possa até mesmo andar sobre as águas. Entende? Deus, ele quer multiplicar os pães e os peixes na sua vida, mas ele não quer que você fique parado, sentado, esperando isso acontecer. Ele quer que você tenha a ação de não apenas esperar, mas sim de depositar a sua confiança nele, plenamente nele. Deus, ele é um pai presente. E nos momentos mais difíceis, de tribulação, de tristeza, aonde as coisas não estão bem, aonde o cenário ele diz não, aonde o inimigo lança mentiras a seu respeito, nós precisamos ter em nossa mente a palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz. No momento em que o inimigo olhou para você e falou assim, ó, não tem mais jeito, não tem mais solução, a palavra do Senhor é aquilo que você usa para dizer ao inimigo, independente daquilo que você diz: há um Deus que me ajuda, há um Deus que me prometeu, há um Deus em que eu posso confiar, e que na Bíblia diz que aquilo que eu creio, segundo a vontade dele, irmãos, isso acontece. Oi, moça, qual igreja você é frequentante? Eu frequento a Igreja Missionária Atos 2, Ministério Resgatando Vidas. Precisamos conhecer um pouco mais da palavra. Todos os dias, leia um versículo, leia um capítulo. Comece a se alimentar mais da palavra. Porque todos os dias nós nos alimentamos, irmãos, do alimento físico. E o nosso corpo precisa disso também. Mas e a nossa alma? Será que nós temos alimentado a nossa alma tanto quanto temos alimentado o nosso corpo? Se o seu relacionamento com Deus, ele fosse uma pessoa, como ele estaria alimentado? Será que ele estaria bem nutrido, forte? Ou ele estaria desnutrido? Se o seu relacionamento com Deus ele fosse uma pessoa, como seria essa pessoa? É um ponto que nós precisamos pensar. Será que eu tenho realmente alimentado a minha vida com Deus? Ou será que ela já estaria no decreto de luto? Agora eu ia precisar ressuscitar, né? Porque uma vida com Deus, irmãos, ela não é uma vida difícil de se construir. Orar, jejuar, conversar com Ele, ler a Bíblia, se possível ter uma igreja que é próxima de você, que você gosta de ir lá e frequentar aquela igreja, porque você vai ter irmãos de fé que vão te ajudar a adorar mais em unidade, que vão te auxiliar em oração, que quando você precisar, você terá um pastor para orar por você, para te direcionar. A nossa vida com Deus, ela precisa estar em dia, irmãos. Nós pedimos para Deus para viver algo novo. Nós pedimos para Deus para ter uma restauração, para ter cura. Nós pedimos tantas coisas a Deus. E a única coisa que Ele nos pede é o que diz lá em Mateus 6,33. Que é buscar em primeiro lugar o reino dEle. Mas será que nós realmente estamos fazendo isso? Será que se o nosso relacionamento com Deus ele fosse uma pessoa, ele estaria nutrido? Ele estaria saudável?
Ele estaria fortalecido, ele estaria bem para caminhar no meio da tempestade e entender a confiança que precisamos ter em Deus e realmente exercer a nossa fé. Precisamos conhecer o autor dela. Como confiar em uma pessoa que eu só ouvi falar, mas eu não a conheço? Você ouvir falar de alguém não necessariamente é um fato de que você a conhece. Você pode ouvir falar muito sobre uma pessoa, mas se você não buscar conhecê-la, você verdadeiramente não a conhece. É muito bom ouvir testemunhos de pessoas que viveram restauração de casamento, testemunho de pessoas que viveram cura, testemunho de pessoas que presenciaram a restauração do seu emocional, a restauração da sua saúde física, da sua saúde sentimental, da sua saúde emocional, psicológica, aonde viu portas de emprego serem abertas, aonde viu Deus entrando em cenários aonde não havia saída, onde não havia provisão, aonde não havia mais solução e nem esperança. É muito bom nós olharmos para pessoas e ver estes cenários dessas maneiras, não é mesmo? Ouvir testemunhos grandiosos, mas o melhor, irmãos, é ter as nossas próprias experiências com Deus, e nós mesmos temos os nossos próprios testemunhos a contar, porque melhor do que ouvir o testemunho dos outros é viver o nosso próximo testemunho. Não depende, o teu milagre, irmão, ele não depende da tempestade, ele não depende da voz do homem, ele não depende do decreto de pessoas que não construíram nada. Ele não depende da voz do povo, porque muitos têm o ditado popular e levam consigo isso para a vida, como se a voz do povo fosse a voz de Deus. Mas eu posso dizer uma coisa para você, na própria Bíblia vai dizer, eu só não me recordo o versículo agora, mas pode pesquisar. Na Bíblia vai falar que a voz do povo, ela não é a voz de Deus. Por quê? Porque a voz do povo, ela é opressora, irmãos. Foi a voz do povo que crucificou Jesus numa cruz. Foi a voz do povo que tem dito ao mundo que o pecado hoje não é mais pecado. É a voz do povo que tem corrompido muitas pessoas. É a voz do povo que extorque pessoas. É a voz do povo que manipula situações e cenários. E é a voz do povo que elege pessoas e que traz sobre a sua própria população consequências sobre aquilo que decidiu. Então entenda que a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre. Existem circunstâncias negativas, irmãos. E vão existir na vida circunstâncias contrárias. Mas isso não significa que tudo acabou. Perdão, irmãos. Isso não significa que é o fim. Isso não significa que sobre o teu cenário há um decreto de derrota. Estando Deus conosco, as circunstâncias contrárias nos elevam. Elas servem para nos amadurecer, para nos forjar, para nos moldar, para nos desenvolver de forma pessoal. E nos lançam a promover milagres. Nós precisamos pegar tudo isso que, literalmente, no cenário parece ser um caos, e usar como trampolim para que venhamos viver o extraordinário e avançar mais e mais. E como assim, Juliana? Ontem mesmo, irmãos, eu estava ali orando e eu falava para Deus: Senhor, se o Senhor não estiver no meu projeto, eu largo tudo, mas eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Porque eu preciso viver uma provisão a respeito de algo. E eu falei para Deus assim: Senhor, hoje eu olho para o meu cenário e ele é um cenário de dor.
Mas eu mantenho viva a esperança, e por mais que eu queira totalmente parar e desistir, eu não paro e não desisto, porque eu sei que me fez a promessa. E eu confio no Senhor. O cenário, ele é doloroso. Ele é um cenário que nos faz olhar e falar assim, não tem mais forças para conseguir, mas é neste momento que nós temos que lembrar que o nosso socorro vem do alto, e se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, não seremos frustrados. Lá em Isaías 49, no versículo 23, a parte B do versículo, diz assim, a parte B: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Tá difícil, tá cansativo, mas ele tá te levando pro teu milagre. É um tempo de dor. Parece que nada vai dar certo. O cenário é um cenário de luto. Mas o dono do mar, o dono do vento, o dono do cenário tem o controle ainda. Ele não perdeu o controle, irmãos. Nós perdemos o controle, mas todavia ele não perdeu o controle, não. E no meio da adversidade, às vezes só nos resta lágrimas para entregar. E nesse mesmo momento, o dono do barco, ele entra e ele diz: eu estou contigo. Ele manda não temermos e seguimos adiante, mas também nos pede para não ficar olhando para trás e para não ficar fazendo comparações. Porque o que Deus tem para nossas vidas, ele é além das comparações, irmãos. A gente olha para a dificuldade e fala: o inimigo me paralisou. O inimigo não tem poder para te parar. O inimigo, ele tem poder para mostrar para você as lutas que há no seu cenário. Mas o que vai depender de você alcançar aquilo que Deus te prometeu, de você ficar paralisado no meio desse cenário, é a sua atitude mediante a dificuldade. O inimigo te apresenta por completo um cenário de dor. E ele não tem dó de tocar nos seus gatilhos. Ele não tem dó de tirar o alimento da tua mesa só porque você trabalha numa escala de 6x1. Você trabalha, você é pai, você é mãe. Só Deus sabe o quanto tem sido difícil a caminhada. Mas o inimigo, ele não tem problema com isso. Você pode ser a pessoa mais honesta do mundo. O inimigo pode entrar na sua área financeira e trazer um cenário de escassez. Juliana, mas eu oro muito. Ele não tá nem aí que você ora muito. Ele não tá nem aí que a sua Bíblia tá aberta no Salmo 91 na sua cômoda pegando poeira. Ele não tá nem aí que você vai todo domingo pra igreja. Tem uma brecha, ele entra e ele tenta ali paralisar. E muitas das vezes, ele não vê a brecha pra paralisar você, mas ele sabe exatamente onde tocar nos seus gatilhos pra que você paralise. Então ele pega o cenário de escassez, que é o seu gatilho, quando você abre a geladeira e não acha nenhum alimento ali dentro, e ele começa a cutucar nesse cenário. E ele fala: você não ora? Você lê a Bíblia. Você adora a Deus. Tá de domingo a domingo na igreja. Jejua direto. Acorda às 5 horas da manhã para fazer devocional. Você tem uma vida com Deus e mesmo assim ele te faz passar por um cenário de escassez. Porque é assim que o inimigo age. Aí você ora pedindo provisão e a provisão não vem. E aí você fala pra Deus: eu só tenho mais um copinho pra fazer de arroz. E aí o inimigo olha pra você e fala: onde tá o seu Deus? Porque na Bíblia fala que o justo não mendigaria o pão e nem a descendência passaria a fome. E olha você aí, passando por dificuldades, nem tendo o que comer. Cadê o seu Deus? E aí você murmura, você desiste, você paralisa. E mais uma vez você se entrega ao cenário. Porque o inimigo, ele te mostra o pior. Mas é a sua resposta mediante
É essa situação que te faz mostrar que você tem fé. Ontem eu tava desanimada. As lágrimas pingavam do meu olho. Eu falava assim: Senhor, tá muito difícil continuar. E eu falei pro meu marido: desse mês não passa. Se as coisas não começarem a mudar, eu estou largando tudo. Porque eu tenho lutado há 4 anos por isso. E Deus, ele olhou, e meu marido, ele olhou pra mim e ele falou assim: mas quem fez a promessa? Não é fiel pra cumprir? Deus não disse pra você que o cenário não significa nada? Então continua. Pergunta pra Deus o que Ele tem pra falar pra você. E quando eu abri a Bíblia, em Isaías 49, versículo 23, Deus me fez lembrar que aquele que espera nele não se decepciona. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa pra vocês: não é porque você ora muito, não é porque você jejua muito. Na vida, a gente vai passar por cenários desafiadores, e esses cenários, eles nos desanimam. Mas em todo tempo não podemos paralisar. Eu desanimei, mas eu não paralisei. Eu olhei pro cenário e falei: Senhor, a dor tá grande. Mas em todo momento eu falava: mas eu sei que Deus está no controle de tudo. E quando eu conversei com meu marido, eu falei assim: amor, eu quero entender o que você pensa sobre isso também. Porque os próximos passos, querendo ou não, somos uma só carne, e eles envolvem você. Eu falei pro meu marido, eu falei assim: o cenário, ele é de dor, ele quer me fazer desistir. Eu não vou desistir. Eu sei que hoje eu posso estar chorando, olhando pro cenário e falando: Senhor, eu confio em Ti, com os olhos cheios de lágrima, porque tem doído muito. Mas eu preciso entender o que você acha sobre isso. E ele olhou pra mim e ele disse: quando Deus te chamou, ele disse sobre o plano A. Então não existe o plano B ou o plano C. Continua no plano A, no plano ao qual ele te chamou. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Às vezes, irmãos, nós servimos para curar muitas feridas. Mas às vezes nós precisamos de alguém na caminhada chamada fé, na caminhada chamada vida, para poder também nos chacoalhar um pouquinho e nos lembrar que Deus está conosco. É por isso que nós precisamos escolher muito bem com quem vamos ter amizades, pessoas que vamos seguir, pessoas que vamos estar ali caminhando conosco, porque, irmãos, vai ter dias difíceis ao ponto de você olhar para o cenário e falar: Senhor, é só um milagre. E chorar não quer dizer que você está entregando os pontos. Nós choramos para Deus porque sabemos que Ele pode resolver. Não quer dizer que somos um projeto fracassado. Você olhar para o cenário e falar: meu Deus, isso tem doído tanto. Não quer dizer que você não confia nele. Quando nós olhamos para o cenário e falamos: Senhor, o cenário tem sido de dor, significa que nós temos sentimentos. E que aquilo tem nos sobrecarregado. E não que você não confia em Deus. E eu falei pro meu marido: não quer dizer que eu não confie em Deus. Eu confio nele. Só que eu quero expressar que eu tô me sentindo sobrecarregada. É difícil orar, irmãos, e não ver as circunstâncias começando a andarem de acordo com o que a gente quer. Não é verdade? E eu falo isso pra vocês porque eu nunca quis me mostrar ser uma pessoa extremamente forte. E tem pessoas que... Uma vez uma pessoa olhou pra mim na live e falou assim: Juliana, você só fala que Deus, ele pode fazer milagres porque a sua vida, ela é incrível. E naquele dia minha geladeira tava queimada. A comida tinha estragado inteira porque a geladeira queimou.
A compra que era para durar um mês foi toda pro lixo. Eu lembro que eu estava chorando e pedindo para Deus, minutos antes daquela live, por um milagre, porque o cenário estava de dor. E eu lembro que aquela pessoa, ela me disse isso, e eu olhei para aquilo e falei assim, ó, eu não sei pelo que você está passando, mas eu quero dizer uma coisa para você. Confiar em Deus não quer dizer que eu não passo por lutas. O fato de eu falar que eu confio em Deus não quer dizer que minha vida é um morango, é linda e bela. Ai, amém, irmão Douglas. Obrigada, Emily. E eu não expus para aquela pessoa o que eu estava passando. Mas eu falei para ela, eu vou orar por você, para que Deus entre no seu cenário. E depois de 2 dias ela voltou na minha live e ela falou, Juliana, eu estava passando por um problema muito difícil na minha casa. E o meu marido, ele simplesmente se converteu, mudou. Ele era um marido alcoólatra, que eles tinham um relacionamento extremamente tóxicos, onde ele bebia e voltava para casa e batia nela, agredia ela não só fisicamente, mas como verbalmente. E ela falou que fazia 2 dias que ela tinha, naquele dia depois da live, ela foi no culto de noite, isso foi num domingo, e naquele dia o marido dela foi buscar ela, mas ele entrou na igreja. Ficou parado na porta, escutou toda a pregação, levantou a mão, aceitou Jesus e disse que queria ser diferente para a família dele. E ela falou, Juliana, faz 2 dias que meu casamento tem sido ótimo. E eu falei para ela, mas me conta um milagre daqui a 1 mês. E ela voltou depois de 1 mês e me contou que o casamento dela parecia um casamento de sonhos. O marido dela chamava ela todo dia para orar, o marido dela orava para as crianças, o marido dela, literalmente, naquele culto, naquele dia teve um encontro com Deus. E ela me pediu desculpa e ela disse, eu estava muito amargurada naquele dia. Eu vi você pregando sobre um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que restaura a família, e eu vi a minha família simplesmente desandando. Ela viveu o milagre dela em menos de 2 dias, na verdade no mesmo dia. E eu passei 1 mês inteiro orando pra Deus pra não faltar nada na minha casa, porque a compra do mês literalmente foi toda pro lixo. Fomos pro culto naquele mesmo domingo. Eu esqueci a janela aberta. O meu armário, ele não tinha porta. E entrou um rato na minha casa e ele rasgou todos os pacotes e fez xixi na comida. Foi toda a minha despesa que deveria durar 1 mês inteira pro lixo. Enquanto Deus mandou provisão para a vida dela, Ele me fazia passar por um período da minha maior escassez. E eram muitas lágrimas que eu dava para Deus todos os dias, pedindo a Deus pelo menos o pão de cada dia, porque eu tenho 2 crianças. E eu nunca contei aquilo para ela. E eu lembro que uma live, ela entrou e eu tava chorando muito na live, eu não conseguia parar de chorar. E aquela live tinha sido o meu dia mais difícil, aonde eu tinha feito os meus filhos dormir bem mais cedo, porque a dor da fome estava sendo intensa. E eu lembro que naquele dia ela entrou na live para contar o testemunho dela, e ela falou para mim, por que você chora? O seu Deus mostrou para mim que Ele faz milagre, e eu falei para ela assim, eu sei. Mas às vezes Ele nos faz passar por períodos difíceis para nos forjar mais. E para realmente ver se nós estamos ali por Ele ou só pelo que Ele faz. No outro dia nós fizemos uma grande despesa. Foi a maior despesa que a gente já fez em toda a nossa vida. Uma despesa maravilhosa, porque Deus é fiel. Mas passamos por um período de crise. E aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, é muito fácil pregar. E essa foi a frase que ela usou também, e isso me doeu muito. É muito fácil pregar sobre Deus quando a sua vida está 1000 maravilhas, está incrível, está maravilhosa. E por que que muitas das vezes
Nós falamos sobre as bênçãos, mas nós não compartilhamos a nossa dor. Porque o Deus dos bastidores é o Deus que traz a solução, irmãos. Se eu falasse para os irmãos tudo que eu já passei na minha vida, de momentos difíceis, eu também teria que falar sobre os momentos bons. Porque os momentos difíceis, eles me fizeram viver experiências para que eu alcançasse momentos bons. Se não fossem os momentos difíceis, eu não teria experiências com Deus para os momentos bons. Não é assim? Tem dias que são muito mais difíceis do que outros. E é importante a gente olhar para o outro e falar assim: eu entendo a sua luta e eu também passo por lutas. Porque as pessoas pensam que só porque você ora, que você jejua, sua vida é mil maravilhas. Irmãos, as maiores lutas, elas acontecem quando a gente ora e quando a gente jejua. Porque é onde o inimigo mais quer ali nos paralisar. O inimigo, ele não tá preocupado com as pessoas que já se entregaram para ele. Ele tá preocupado com você, o remanescente, que ora pela tua casa, que ora pela tua família, que ora pelo teu ministério, que ora por uma porta aberta, que busca a Deus. O inimigo, ele fica furioso, não é com quem tá lá no mundo pulando carnaval, não, irmãos, porque aquelas pessoas já se entregaram para ele. E nós somos luz que tentamos buscar aquelas vidas, resgatá-las, porque há um valor sobre elas e Deus tem um projeto incrível sobre a vida daquelas pessoas também. E elas precisam entender o valor que elas têm. E nós somos chamados para ser a luz do mundo. Enquanto nós passamos por momentos de dificuldade, Deus, ele olha para nós e fala assim: a tua dor não significa nada perto daquilo que eu vou fazer para você. Porque a nossa dor, ela é pequena perto da grandiosidade dos planos de Deus para nossas vidas. Não importa o quão forte seja o vento, e não importa o quão forte ele sopre. O seu barco jamais afundará quando Jesus está presente no meio dele. Pode ser um cenário de dor. E eu expressei para vocês que eu também passo por momentos de dor, não para que os irmãos olhem para mim e falem: coitadinha, judiação. Não. Mas para que os irmãos também entendam que não é porque você tem uma vida com Deus, uma vida de oração, que você vai viver uma vida de mil maravilhas. Porque quanto mais você ora, mais o inimigo vai tentar paralisar você. Você ora pela restauração do seu casamento, aí você vê o cenário desfavorável, o seu marido ou a sua esposa se afastando de você, a solitude tomando conta do cenário, a frieza invadindo a cena. Aí você vê aquela pessoa se afastando, se afastando, se afastando, se afastando mais e mais. E aí você não entende o que está acontecendo. E aí talvez você até veja aquela pessoa se relacionando com outras pessoas e você fala: mas o Senhor é o dono da família e o Senhor falou que está nesse projeto de restauração, mas eu só tenho visto esse cenário ficando cada vez mais difícil. E aí Deus, ele olha para você e fala: você vai confiar ou você vai desistir? Ontem eu pensei em desistir. Ontem eu falei pra Deus: Senhor, se não for isso que o Senhor tem pra minha vida, só me faz parar, sabe? Só me mostra, porque no meu ponto de vista não tem mais o que acontecer pra mudar isso. Parece que é um decreto sobre a minha vida. Mas eu olhei pro cenário e falei: Senhor, que seja repreendido todo devorador, que seja repreendido todo espírito de escassez, que seja repreendido toda miséria, em nome de Jesus. Eu falei pra Deus: Senhor, que seja repreendido tudo aquilo que tem soprado contra o meu cenário. E eu olhei pra Deus e eu falei: Senhor, se o que eu tô fazendo não é da tua vontade, só me fala, porque eu largo tudo, mas eu preciso viver aquilo que o Senhor tem pra mim. E se não for isso, tudo bem, porque eu te dou liberdade para me usar da forma que o Senhor bem quer. Mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem pra mim. E se não for isso, só me avisa, porque eu não quero perder mais tempo
fazendo do meu jeito, fazendo da minha forma. Eu quero fazer do seu jeito, da tua forma, da tua maneira, para a tua honra e glória, porque desde o início foi assim. E eu falei para Deus: Senhor, eu sinto vontade de desistir. A vontade hoje é parar. Mas eu sigo em frente porque eu sei, Pai, que não é a dor do momento que muda o decreto que o Senhor tem para mim. É difícil passar, irmãos, por duras provações. E nós oramos, nós conhecemos a Deus, nós falamos: Senhor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas há um momento que nos pesa. E que a gente olha para Deus e fala: Senhor, a vontade que dá é desistir. Mas eu vou continuar orando. E aí daqui a 5 minutos, depois de muito chorar, você consegue, nas suas orações, falar. E aí você fala pra Deus tudo aquilo que tá te doendo, tudo aquilo que tá sendo frustrado, tudo aquilo que tá sendo cansativo. E você começa a entregar nas mãos dele o controle da dor, o controle da dificuldade, o controle do cenário, o controle daquilo que tanto tem te sobrecarregado e te apertado. Porque você não quer desistir. Porque você não quer parar. Você sabe quem te chamou e você sabe o dono do milagre. Mas isso não impede que as coisas doam. Você entende? Eu não quero dizer que você não confia em Deus. Nós temos sentimentos. E Deus entende o nosso sentimento de frustração, o nosso sentimento de ansiedade, o nosso sentimento de tristeza, o nosso sentimento de decepção. Deus entende os nossos sentimentos, irmãos. E Ele não tira a promessa de você só porque você teve um sentimento. Sabe, Senhor, eu senti vontade de desistir, mas eu continuo. Ele não olha para a tua vontade de desistir e fala: poxa, você sentiu vontade de desistir, então eu abandono você. Não. Ele olha para você e fala: você sentiu vontade de desistir, mas eu admiro você, sabe por quê? Porque você não parou. Você viu o cenário sendo difícil e opressor, mas você não se entregou. Você sentiu a vontade de pecar novamente, de voltar para o teu passado e fazer tudo o que você fazia de errado, mas você não voltou. Você continuou, você lutou contra a sua própria carne. E Deus, Ele olha não para o que você sentiu, mas para o que você tem lutado, a forma que você tem reagido. Ele sabe, e Ele olha para você e fala assim: ó, parabéns. Porque na onde tudo estava falando para você parar, você continuou. Lembra Jó? Jó passou por um momento de perda que muitos aqui não suportariam passar. E naquele momento, ele não julgou Deus pelo cenário. Ele falou para Deus os sentimentos que ele estava sentindo. Ele declarou ao mundo: nu saí do ventre da minha mãe, e se necessário eu nu eu voltarei para lá, porque tudo que eu tinha era de Deus. Ele me deu. E por mais que doa, eu entendo que foi Ele que tomou. Você entende? Jó, irmãos, ele perdeu tudo, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Você acha que ele não teve vontade de parar? Você acha que ele não teve vontade literalmente de desistir? Você acha que ele não teve vontade de literalmente olhar e falar assim: Senhor, eu não aguento mais. Perdi meu filho, perdi minhas riquezas, perdi minha família, perdi tudo que eu tinha. Você acha que ele não teve essa vontade? Mas a ação de Jó foi o que fez céus e terra se moverem por ele e eles ter ali tudo em dobro. Foi o fato dele olhar para o céu e falar: Senhor, se necessário for, pode até tirar minha vida, mas não se afasta de mim. As coisas não acontecem da forma que a gente quer, a gente murmura, a gente questiona, a gente reclama. E eu não vim pra falar pra você que uma vida com Deus vai ser uma vida fácil. Eu não vim pra falar pra você, pregar um evangelho distorcido que você vai aceitar Jesus e amanhã você vai ter a chave da sua casa, amanhã você vai ter o carro do ano, amanhã você vai ter a viagem dos sonhos. Não. Uma vida com Deus é uma vida de renúncia, e é uma vida que nós lutamos contra a nossa própria carne todos os dias, irmãos.
O verdadeiro evangelho, ele não é um evangelho coach. Ele é um evangelho que instrui, corrige e liberta. E o que eu estou falando hoje não é falando pra você, nossa, você vai orar, vai ser difícil, então nem começa. Não. O que eu tô falando pra você é, se achegue mais ao Senhor. Faça como fala em Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça. No momento desse cenário de destruição, o que você mais precisa é se aproximar mais de Deus, para que você possa enxergar o cenário não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Porque pelos olhos carnais, irmãos, o projeto já está como um projeto falido. Mas nos olhos espirituais, os céus respondem diferente. E aonde a gente olhava para um cenário de projeto falido, Deus, ele olha para nós lá dos céus e fala, não é um projeto falido, porque eu invisto em você. Todos os dias Deus investe em nós. Mas será que nós estamos nutrindo o nosso investimento de um relacionamento com Ele? Nós queremos viver algo novo. Nós queremos restauração. Nós queremos cura. Nós queremos milagre na área financeira. Nós queremos tanta coisa. Mas será que nós estamos buscando verdadeiramente o reino do Senhor? Porque Ele está próximo, em breve Ele virá. Jesus está voltando, irmãos. Você pode não acreditar, mas a minha responsabilidade é pregar que em breve Ele vem. Eu não posso só te pregar sobre um Deus que faz milagre. Eu não posso só pregar sobre um Deus que coloca as coisas no lugar. Mas eu preciso te lembrar que há um plano de salvação que Ele tem para mim e para a tua vida. E que Ele é dado para todos, porém poucos alcançarão. Porque não é de qualquer forma que alcançaremos a nossa salvação, irmãos. E a salvação do Senhor não é só pro pós-vida, mas é pro agora. Quando nós aceitamos Jesus e buscamos nele o nosso principal relacionamento, colocando Ele como prioridade, a salvação ela vem para a tua casa, para a tua área financeira, para a tua vida com Deus, para a tua vida com os teus filhos, para o resgate dos teus entes queridos que se encontram no mundo das drogas, para as pessoas que você tanto ama, que se encontram no mundo do alcoolismo e no mundo do vício. A salvação ela vem antes da morte, irmãos. É a salvação para tudo e todas as coisas. Deus ele opera dessa forma também. A gente pensa que a salvação ela só é depois da morte. Não. A salvação também acontece em vida. A salvação para os teus sonhos, para os teus projetos, para os teus objetivos, para o teu lar. Ela só é encontrada em Deus, irmãos. Mas ela não é encontrada de qualquer forma. Deus tem grandes projetos para a sua vida, mas eles só vão acontecer quando você decidir confiar. Mas como confiar naquele que eu não conheço? Eu preciso ter um encontro com Deus. Eu falei para Deus esses dias que muitas das vezes nós temos o hábito de julgar o próximo e pedir para Deus, Senhor, me dê discernimento sobre as pessoas. E sabe o que eu tenho pedido para mim esses últimos dias? Eu já pedi para Deus me mostrar pessoas e ter discernimento sobre elas. Mas hoje o meu maior pedido para Deus é, Deus, me dê um discernimento sobre mim. Para que eu veja os meus erros. Para que eu entenda o que eu preciso mudar. Para que eu entenda o que eu preciso renunciar. Para que eu veja se literalmente eu estou buscando da forma certa. Ou se ainda estou buscando de uma forma que ainda não é tão agradável a ti. Para que eu tenha um discernimento para entender o que tem sido prioridade na minha vida. Para que eu entenda se eu realmente confio em você. Ou se o tempo todo eu só estava te adorando por ganância própria. Porque isso acontece. Muitas pessoas adoram a Deus só por ganância própria. Eu quero um milagre, eu quero isso, eu quero aquilo. E acha que Deus ele é um gênio da lâmpada, que é obrigado a te dar aquilo que você quer na hora que você quer. Só que eu vim dizer uma coisa pra você, existe uma hierarquia. E ele continua sendo Deus e você continua sendo servo. Existe uma hierarquia. Ele é pai e você é filho e isso não muda. Ele não vai fazer as coisas do seu jeito no tempo que você quer só porque você pediu.
Ele faz mediante a vontade dele. E tudo aquilo que nós passamos na nossa vida é porque nós pedimos algo a Deus. Quando você pede para Deus paciência, Ele não vai te dar paciência. Ele vai te desenvolver para que você venha exercer a paciência e assim alcançar ser uma pessoa paciente. Você quer ter domínio próprio. Deus, ele não vai te dar um domínio próprio. Ele vai fazer você passar por situações que você vai ter que exercer o domínio próprio e assim ser desenvolvido em domínio próprio. Você quer ter uma área financeira boa. Ele não vai simplesmente te dar R$1 milhão. Ele vai fazer você aprender sobre finanças. Ele vai fazer você aprender sobre, literalmente, colocar a casa em ordem para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. Você entende? Deus, ele não vai te dar tudo que você quer de mão beijada. Ele precisa que você também tenha ações. Ele vai te desenvolver no meio das ações. Não sei o vento que você tem passado nesse dia e as tempestades que assolam a sua alma, mas eu sei que há um Deus que ele cura feridas independente de onde elas se encontrem. Há um Deus que restaura, há um Deus de provisão, há um Deus de restauração, há um Deus de transformação, há um Deus que liberta, há um Deus que muda, há um Deus que transforma, há um Deus que molda, há um Deus que te tira do meio do lamaçal, que te limpa e cria uma nova história para você. E há um Deus que te resgata todos os dias. E Ele é contigo. Jesus, ele está presente em meio à sua realidade. Mesmo muitas das vezes você não vendo. Chame a atenção do Senhor no dia de hoje para você. E conta para Ele, igual você desabafa para as outras pessoas, ou no Facebook, ou no Instagram. Conta para Ele o que você está passando e começa a entregar a Ele o teu problema. Enquanto você tentar administrar o teu problema com a sua própria mão, você não vai sair do lugar, irmãos, porque tem soluções que só quem pode dar é Deus. Quando eu não consigo mais fazer com as minhas forças, eu sei que apenas nele eu posso conseguir. Quando eu vejo que não há mais saída, eu sei que apenas nele eu posso encontrar a solução. Quando eu enxergo um cenário simplesmente de dor e escassez, em um cenário onde não há nem mais forças para continuar seguindo, eu sei que é por meio dele que eu viverei milagres. Porque o milagre não é o que eu posso fazer. O milagre é quando o céu precisa entrar em ação. E os céus estão entrando em ação e respondendo diferente hoje sobre a minha e sobre a tua vida. Você crê? Talvez, irmãos, você tenha pedido a Deus uma resposta. E você entrou nessa live e não foi de qualquer forma. Deus, ele pede hoje para que você tenha mais posicionamento perante ele, para que você confie nele e para que no meio do cenário de dor, você declare para as mentiras do inimigo que o seu Deus, ele lhe diz que você não ficará decepcionado porque você espera nele, porque o seu Deus, ele diz que ele cumpre o propósito que ele tem para você, que o seu Deus, ele tem um amor intenso que permanece para sempre, porque o seu Deus declara que você não é um projeto falido, mas sim um projeto que ele investe todos os dias. Declare ao inimigo que Deus, ele não abandona as obras que ele colocou nas tuas mãos. O inimigo fala, não tem mais jeito, mas você sabe que Deus não abandona as obras que ele colocou às mãos. Então há uma solução. Você pediu para Deus falar com você. Você falou para Deus, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de um milagre, fala comigo. E aí Deus, ele fala com você todos os dias. Só que talvez você não tenha escutado. Porque Deus, ele fala baixinho para que você venha chegando cada vez mais perto. Para que você se aproxime mais dele. Entende? Eu quero que hoje você escreva aqui nos comentários. A frase do dia vai ser: os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Vamos lá? Vamos escrever isso juntos? Esse versículo se encontra em Salmos 49, na
23b, tá, irmãos? No versículo 23. Então, escreva aí nos comentários. Os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Declare isso sobre a tua casa, declare isso sobre a tua vida. Você espera no Senhor? Hoje Ele te mostrou que quem espera nele não fica decepcionado. Porque não há nada, irmãos, que possa impedir Deus de agir sobre a tua vida. Eu vou tirar print aqui dos irmãos escrevendo, porque eu posto depois lá no meu Instagram. A palavra, ela tem poder, irmãos. E quando nós declaramos isso sobre nossas vidas, estamos declarando para o inferno que não existe nada, não existe morte, não existe nada que possa deter o nosso grande Deus. Ele tem poder. E você declara ao inferno hoje que, independente do que ele tem levantado sobre a tua vida, os planos do Senhor continuam sobre você e nenhum deles será frustrado. Você não está se sentindo decepcionado porque há um Deus que cuida de você. Há um Deus que transforma cenários, irmãos, e ele já se encontra nessa casa. Há um Deus que tudo pode, tudo vê. Declare sobre a tua casa, declare. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Você declara isso sobre a sua alma. Obrigada. Há um Deus que tudo pode, irmãos. Você pode até pensar em desistir, mas não se deixe ser levado pela desistência. Eu posso pensar em desistir. Eu olho para a minha vontade da minha carne, obrigada. E eu mesmo declaro sobre ela, não é assim, querida. Tu quer parar? Então tu vai parar para descansar ali 5 minutinhos. Obrigada. Renovar tuas forças e continuar seguindo. Se for para parar, que seja para descansar. Ju, hoje eu não tenho mais forças para prosseguir. Então para um pouquinho. Vai ali, senta, dorme, descansa um pouquinho. Mas não para. Não desista. Não se entregue. Porque não é hora para isso. É hora de continuar seguindo em frente, não temendo, mas continuando avante. Porque é do alto que vem o seu socorro. O seu socorro. O meu socorro. Ele vem do Senhor. E quando nós entendemos isso, nada pode nos parar. Você pode olhar para o cenário e falar, tá difícil ao ponto de eu querer só desistir. Mas você não para. Porque sobre você há uma promessa. E você lembra o decreto que foi dado. Use a promessa que Deus colocou sobre as suas mãos como motivação para você continuar. Se Deus disse que vai fazer, eu vou continuar. Se Deus disse que haverá milagre, eu vou continuar. Ai, mas Juliana, fulano, ciclano, beltrano disseram... Quem é fulano, beltrano e ciclano? Perto do seu Deus. Porque que eu saiba, a única palavra que determina algo, começo, fim, é Deus. Por que você se entrega para ciclano, beltrano e fulano? Sendo que a voz que te chamou foi de Deus. Confie nele. Por mais que o cenário seja difícil, a gente fale, Senhor, tá difícil até mesmo de ter um pouquinho mais de fé, e a esperança parece que está querendo ir embora. Continue a nadar contra a correnteza, mas não para. Não para. Porque há um Deus que faz milagres, e Ele é contigo. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra hoje. No meio da tempestade,
Cristo se apresenta e faz o cenário inteiro se acalmar, porque você está escondido nele. Glória a Deus. Encerro o nosso devocional por aqui. Vou orar por vocês antes de vocês finalizarem, tá? Vamos orar por este dia, consagrar esse dia a Deus, para que esse dia seja incrível, maravilhoso para a glória do Senhor. Amém, irmã Selma. Amém, irmã Camila. Também tá aqui conosco a irmã Samanta, o João, a Norma, os nossos irmãos que nos ajudaram com presentinhos. Deus abençoe toda a vida de todos vocês. Vamos orar por vocês. Glória a Deus. Depois me coloca lá no meu último vídeo o seu nome, o nome da sua família, que eu coloco vocês no caderno de oração, tá, irmãos? Saiu daqui, vai lá no meu último vídeo, pode ser qualquer vídeo que vocês verem lá, coloca lá o seu nome, tá? Coloca o seu nome. Ju é área sentimental, coloca lá o seu nome e a área que você tá buscando. Por quê? Porque eu vou estar orando por vocês depois, tá bom? Vou estar orando por vocês no meu individual. Eu tenho um caderno de oração aqui, irmãos, ó. E esse caderno de oração tem o nome de todos os nossos seguidores, ó. Tá? Ó, todos os nossos novos seguidores desse ano estão todos aqui no nosso caderno de oração. A gente tá escrevendo desde o dia 1 de janeiro o nome de todos os nossos seguidores. E a gente coloca ali a família dos nossos irmãos também em oração. Amém? Vamos lá? Orar? Se tem alguém aqui que queira aceitar Jesus, se sentiu no seu coração hoje que você quer voltar aos caminhos do Senhor. Ju, eu tô afastada e gostaria de retornar ao caminho do Senhor, Ju. Eu gostaria de voltar a ter esse encontro com o nosso primeiro amor. Eu gostaria de entregar os meus caminhos a Ele. Como eu faço, Ju? Se você gostaria de aceitar Jesus, você pode colocar aqui nos comentários. Hoje eu retorno ao Pai, tá? Pra gente saber que vocês que aceitaram Jesus. Mas se você não quiser falar, tô com um pouco de vergonha, não tem problema não. Eu vou aqui fazer o apelo e os irmãos que quiserem aceitar Jesus, repitam comigo, tá bom? E caso você queira falar, você pode colocar aqui: eu aceitei Jesus hoje, eu retornei para a casa do Senhor hoje. Hoje eu tive esse encontro marcado com Deus. Pode colocar: eu quero posicionar minha vida diante de Deus. Oh, glória! Aleluia! Vamos lá? Então declara comigo assim: eu declaro hoje que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que Jesus é o meu caminho, verdade e vida. E eu peço hoje, Deus, que o Senhor me faça uma nova criatura. Eu entrego a Ti tudo o que eu sou e tudo que há em mim. Senhor, escreve o meu nome. Eita glória! No livro da vida, para que naquele grande dia eu possa me encontrar contigo. Eu declaro que o Senhor é o Deus da minha vida. E não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Seja bem-vindo de volta, irmãos. Meu Deus, que maravilhoso! Se vocês soubessem, glória a Deus, o quão incrível é este momento. Se vocês soubessem o como o céu hoje
está em ação por vocês, está tendo festa por vocês. Obrigada, Jesus. Sejam bem-vindos de volta. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo de volta. Eu quero aprender a jejuar. Opa, hoje a gente vai fazer um vídeo então falando sobre jejum. Faço sim. Um vídeo falando sobre jejum. Deixa eu anotar pra mim não esquecer. A gente faz. Eu vou orar por vocês e já tô encerrando a live, tá, irmãos? Deixa eu só anotar aqui. Vídeo sobre jejum. Eita, nós. Se tiver mais algum tema que vocês querem que eu fale nos vídeos, podem comentar, tá bom? Nos vídeos também. Que a gente ora. A gente faz, tá bom? Vamos lá? Orar rapidinho pro seu dia, pra você iniciar o seu dia. Glória a Deus. Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer hoje pelas vidas que aceitaram Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tô muito feliz, Senhor, que a nossa mensagem tenha alcançado esses corações. Quero lhe agradecer por ter sido resposta para o nosso dia, para a nossa vida. O Senhor sabe todos os planos e projetos a qual temos. E o Senhor sabe, Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos. E eu quero lhe agradecer, Senhor... Perdão. Lhe agradecer, Senhor Deus, meu Pai, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Eu profetizo hoje sobre o nosso dia que a presença do Senhor está nos guiando em cada escolha e que a alegria do Senhor está fortalecendo o nosso coração e que nenhuma preocupação vai tirar a nossa confiança de Ti. Eu declaro em nome de Jesus que todas as nossas preocupações agora estão nas Suas mãos, ó Deus, porque eu sei, Pai, que o Senhor pode tudo e todas as coisas e nada pode parar o agir do Senhor sobre nós. Por mais que nós perdemos o controle de muitas coisas na nossa vida, o Senhor, todavia, não perde o controle, não. Eu quero lhe agradecer, Pai, porque o Senhor tem mandado anjos para nos proteger. E se estamos aqui mais um dia, é porque o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa visitar a família de cada um dos meus irmãos que parou este momento para fazer essa oração comigo, participar do nosso devocional. Os irmãos que entraram no devocional, mas acabaram saindo porque estavam, ali... indo trabalhar, que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger em todos os momentos e que onde nós venhamos pisar ou colocar as mãos, que ali o Senhor nos acompanhe e que ali as bênçãos venham se achegar e que as bênçãos também venham vir sobre nós, que as portas venham começar a se abrir sobre o nosso caminho e que o Senhor venha alinhar os nossos projetos e os nossos propósitos com o seu todos os dias, para que venhamos desfrutar da tua grandiosidade e também ter mais e mais da tua presença e os nossos sonhos também ali alinhados com os seus. Senhor, que esse mês de março venha a ser um mês de sucesso, prosperidade, restauração de famílias, saúde, bons momentos, sonhos alcançados, família unida, paz e boas notícias chegando. É o que eu lhe peço, desde agora e para sempre. Amém. Que esse dia seja consagrado a Deus, que Deus abençoe, guarde, proteja, ilumine o seu dia, sua vida e os teus caminhos, e que você venha viver o extraordinário que há no nome desse grande Deus. Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor todos. Espero vocês hoje à noite, 10 horas, tem oração. Então, se você precisa de oração, precisa orar, precisa de pessoas que te ajudem em oração, hoje, 10 horas, tem live de oração, tá bom? A próxima live de devocional é agora só no sábado, tá? Sábado, 5h10 da manhã, live de devocional. Ela é um dia sim, um dia não, tá? Então, sábado, 5h10 da manhã, eu volto com vocês. Fiquem na paz, irmão, com vocês. Fiquem na paz, irmão, com vocês. Fiquem na paz, irmão.